Bem-vindos a todos de toda a região do Brasil. Todos são cordialmente convidados. Deixa eu ajeitar aqui para mim ficar melhor aqui, para poder apresentar aqui nesse momento. Todos são bem-vindos. Mais uma vez eu estou repetindo. Pessoal das empresas, né? Empresas também de Catanduva, pessoal que vende nas lojas de peça de Catanduva, né? Todos eu desejo o melhor para todos que trabalham nessas lojas de peças, de carro, de motores, etc., né? São variedades, né? São muitos que compram, né? Que mexe com eletrônico, então eles vão comprar nessas lojas, né? Então eu desejo o melhor, né? Muita prosperidade, muita vitória e muita paciência no seu dia a dia, né? Muito equilíbrio emocional, sentimental, espiritual, né? Temos que ter equilíbrio em todos os sentidos, né? E os vendedores ambulantes, né? Vendedores ambulantes que vendem os seus produtos, né? Aqueles que vendem lanche, né? Aquelas lanchonetes, né? Que são pessoas que vendem, né? Com caixa de isopor, pessoas que vão de bicicleta vender, né? Os lanches, coxinha, salgados em geral, né? Enfim, todos aquelas lojas, restaurantes, em toda parte, né? E o pessoal também é da MIAC, que trabalha na MIAC também. A MIAC, ela tem filial, parece que na Argentina, né? Na Argentina, nos Estados Unidos da América também. Então, tem muita gente que trabalha na MIAC. Então, todos são bem-vindos para assistir sempre às nossas palestras. Vamos pensar diferente. Pessoal que trabalha na MIAC e todos os empresários em geral, vamos pensar diferente. Não vamos achar que todos têm que ser miserável, né? Não vamos aceitar o retrocesso, mas se desenvolver. A gente vê que muitos países se desenvolveu em todos os setores, né? Em todos e todas a região, né? Ou seja, estados de muitos países aí são prósperos. E o Brasil tem ficado para trás. O Brasil era para ter a maior fabricação de foguetes, é, fabricação de foguete, fabricação de aviões, né? Aviões, ultraleve. Era para estar bem mais para frente, bem em frente do que outros países, né? Que são mais desenvolvidos em foguetes, em muitas coisas importantes na tecnologia. E tem que se desenvolver sim, né? Temos que mudar, não podemos achar que um governo vai resolver o problema de todo mundo, né? A gente sabe, eu já falei que 80%, isso é pesquisa, né?
que 80% está endividado, ou seja, cada 10 pessoas, 8 pessoas está devendo, né? E a gente vê muitas lojas fechando, então tem que ter a modificação. E também aí o pessoal também de Pindorama, eles estão comentando aí sobre a taxa do lixo. A população já paga taxas e mais taxa. Eu já disse que é taxa para funerária, é taxa que tem que pagar água também, né? Também a taxa, ou seja, pagar a energia elétrica também, pagar a internet. E agora os vereadores da Câmara Municipal de Pindorama parece que votaram sobre a taxa do lixo. Eu acho que não há necessidade de fazer uma taxa do lixo e querer aumentar mais os custos, né? Porque aí encarece muito, né? Então, muita gente na internet estão revoltado com a taxa do lixo. E é um absurdo, a gente já paga, né, as pessoas, eu como cidadão, e outras pessoas, todas as pessoas já pagam, né, pagam as taxas, impostos do carro, imposto do IPVA, né, imposto da casa, imposto do loteamento, né, já paga. Então a gente vê que a gente já é controlado pelo estado, pelo município. E se não pagar taxas e imposto de loteamento, pode perder o loteamento, né? Então, os vereadores aí da prefeitura de Pindorama, eles deviam não cobrar essa taxa separada, né? Estão comentando que vai vir um carnê separado para pagar a taxa do lixo. E que o comentário diz que eles queriam cobrar por um metro quadrado, né? Não sei se é verdade isso, né? As pessoas estão dizendo isso. Então é um absurdo, já paga a taxa de todo lado. E agora vai pagar a taxa do lixo também, né? Então é um absurdo, né? Já se falaram também que a gente paga também a taxa da energia, já paga, né? Taxa e imposto, né? Tem a energia que a gente gasta, a gente já paga, mas paga o imposto também. Agora estão comentando que o imposto vai ser direto na fonte, né? Em que as pessoas, ao comprar alguma coisa e usar o cartão de crédito, que vai ser já descontado na fonte, né? Vai ser descontado, mas no tempo que está chegando, está aproximando as eleições, eles não vão falar a alíquota que vai ser cobrado, né? Então é muita coisa que se cobra. Precisamos mudar e colocar mais deputados, senadores, parlamentares que defendam a família, menos impostos, né? Menos taxas, né? Mais justiça, mais igualdade. Não a igualdade de miséria. Aí não adianta, né? É que nem aquele vídeo que ponharam lá sobre o Maranhão, que o maior que há um vídeo, não sei se é feito por inteligência artificial. Eles fazem que nem uns desenhos, né, do Maranhão. Aí eles comentam que o Maranhão é o maior exportador de pobres.
e que ali há muito lixo, há muito abandono ali, em Maranhão, né? No Maranhão. Então, eu não sei, né? Eu assisti esse pequeno vídeo que o Maranhão é o maior exportador de pobre, de miserável, né? E a gente sabe que a miséria está em muitos lugares. Então, por isso que tem que ter projetos a favor do país para poder tirar esses miseráveis que estão aí, né? Porque a gente vê que os miseráveis vão aumentando cada vez mais. Miserável que a gente fala não é ofender, é pessoas que está abaixo da pobreza, né? Está muito mais abaixo da pobreza, inclusive os pobres e os miseráveis, né? A gente vê que tem pessoas que vivem na rua, né? Eu estava esperando ônibus na rodoviária e uma mulher, né? E ela estava lá e parece que, não sei se é a prefeitura que pagou a passagem para ela. Uma pessoa, né, tirou a passagem para ela. E eu perguntei para ela, onde você mora? Ela falou, eu moro na rua. Aí ela até ficou meio assustada. Moço, mas por que você está perguntando? Falou, eu quero o melhor para você. Tá bom. Ela pegou a mochila e foi embora e ela disse, eu moro na rua. Então, essas são as pessoas miseráveis, pessoas morando e dormindo na rua, na calçada, né? Isso não é justo. Então, a gente precisa mudar o governo, os reis, o presidente, precisa mudar. Não pode ser só um, né? Agora eu vou ficar endeusando um só e achando que ele vai ficar ali eternamente e vai resolver o problema, né? Já se falaram que quer combater a pobreza, né? Isso já foi falado, né? Agora a gente vê que tem que mudar. Tem que mudar. Se não mudar, as pessoas sabem o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela começou assim, começou corrompendo juízes, o Supremo Tribunal da Venezuela foi corrompido, foi mudado os ministros e foi mudado o governo também. E os governos diziam que não era comunista, não. Quando era interrogado por jornalista, eles diziam que não era comunista. Mas foi cada vez mais corrompendo, destruindo, né, as finanças, né, o mercado financeiro foi destruído, né? E aconteceu na Venezuela e aqui também está quase também seguindo o mesmo roteiro, a mesma caminhada, né? É aquela luta, né? Agora a gente vê, né? Parece que a gente vê que estão querendo que haja uma reunião, né? É um ministro é o André Mendonça, né? É ele que está fazendo investigações, né, contra a corrupção, contra o rombo, né, dos aposentados, contra os rombos, né, que acontece, né, o dinheiro público, né, tem muitos envolvidos e o André Mendonça, ele é um ministro que está trabalhando certinho, mas parece que está querendo armar cilada contra ele. Parece que estão querendo que ele faça uma reunião, não sei se é com um delegado, né? Mas eu acho que o ministro André Mendonça deve continuar fazendo sim a investigação. A investigação é legal, está na lei. Fazer investigação
e descobrir quem está envolvido, né? Porque a gente vê cada vez mais os rombos, né? Do dinheiro público, não é falta de dinheiro, né? Às vezes reclama que não tem dinheiro para pagar a aposentadoria, aposentar os que estão na idade que já é necessário aposentar. E muitos alegam que não tem dinheiro, mas para roubar, esses rombos que está tendo aí, tem dinheiro, né? Tem dinheiro para roubar, né? Então tem que mudar. Vamos ver esse negócio de impostos abusivos. A gente vê que Tiradentes, né? Tiradentes morreu enforcado, né? Que ele queria, foi contra, acho que é, não sei se é 20% de imposto, né? Tipo, não, o comentário que Tiradentes, ele e outros daquela época, eles eram contra, acho que é 20%. Parece que é isso daí, 20% de imposto. E Tiradentes, ele quis fazer o seu manifesto, mas naquela época eles condenaram Tiradentes à pena de morte, né? E esquartejaram o corpo dele, né? Esquartejaram, separaram o corpo, a cabeça, o braço, esquartejaram o Tiradentes e ele queria, ele se levantou, né, contra aquele imposto que já estava cobrando, que cobrava naquela época. Então, hoje a gente vê aí impostos aumentando e a gente vê que a cúpula do governo requer mais imposto. Já se comentaram que foi criado muitos impostos, mais ou menos 27 impostos, né? A gente não sabe certinho, né? A gente ouve falar também, mas é a cúpula do governo que gasta muito. A gente vê que há necessidade de aumentar imposto mesmo. Não tem outro jeito, tem que aumentar imposto. E aumentar imposto direto, né? Mas só que esses impostos aí vai afetar o pobre, porque muitos acham que e até é contra rico, empresário, né? Mas as pessoas estão enganadas, porque os ricos, quando as coisas apertam, né? A gente vê que muitas empresas aí estão indo para o Paraguai, estão indo para a Argentina, estão procurando outros lugares, né? Por quê? Porque lá é menos imposto. Então, se o rico for embora do Brasil, por exemplo, como muitas empresas estão indo para o Paraguai, aí o que vai acontecer? Os ricos, eles têm dinheiro, eles pegam o seu dinheiro, põem lá no Banco da Suíça, eles vão para outro país, porque os impostos aqui são muitos, né? É o maior cobrador de imposto, é o governo do Brasil aqui, né? Então, o que que acontece? O pobre vai sofrer, porque sem o rico não tem trabalho. Sem o rico que abre empresa, que paga o assalariado, não tem jeito, porque indo embora os ricos, os pobres vão comer migalha do governo, é migalha. Vamos ver o que é o Partido das Trevas, que é o Partido Comunista. Vamos ver o Partido Comunista no Manifesto Comunista. Vamos ver, é o que eles querem implantar aqui, né? Defende muito o socialismo, né? Mas o socialismo, ele quer se apossar do dinheiro dos outros. O socialismo vive do dinheiro dos outros, né? Depois, aí o povo vai tudo na miséria, né? É o que aconteceu com a Venezuela, né? Vamos ver, esse tópico está presente no Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Pode-se tomar
como a base para o funcionamento de uma sociedade comunista, esquerdista, socialista. Eles são, vamos ver aqui, o que eles defendem? É o mesmo que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está gradualmente subindo os impostos. E a cúpula do governo, a tendência é aumentar imposto, né? Futuramente, todos os meses. Por quê? Porque a cúpula do governo gasta muito, viagens, né? Com milhares e milhares de dólares, né? Convertendo a dólares, né? As viagens que vai para outros países, hotéis de primeira qualidade, né? Hotel chique, né? Em que a cúpula do governo eles carregam, tem a cúpula, tem o grupo que vai junto também, né? Então, é milhares e milhares, né? E convertido em dólares também. É muita coisa, né? Então, a cúpula do governo exige, todo mundo sabe que a cúpula do governo, a tendência tem que aumentar imposto porque precisa desse dinheiro. Então, vamos ver aqui. Primeiro, no Manifesto Comunista. É o partido das trevas, né? Partido em que a gente vê, né, que um cristão, por exemplo, ou uma pessoa de família, não pode ficar aceitando e votando em gente que faz parte do partido das trevas, que querem o aborto, que querem, por exemplo, apoiar terrorista, apoiar facção, né? Apoiar pessoas do grupo, por exemplo, Hamas, Hezbollah, né? E todos esses grupos lá acho que é do Oriente Médio, lá perto de Israel, né? Esses grupos radicais, né? Apoiar a lei da Sharia, né? Porque a gente sabe, né? Esses radicalismos que tem aí, né? Que existe no mundo, essas religiões, né? Que esses radicais islâmicos, né? Tudo isso não é bom, né? Então, o esquerdismo que apoia todas essas coisas erradas, né? Tudo que é errado, né? E eu vi um movimento também que aconteceu lá nos Estados Unidos, que uma mãe matou três filhos e depois pulou de cima do apartamento e ficou paralítica, né? Aí ela foi presa, né, nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Um grupo de mulheres foi tudo lá na frente, né, do presídio, né, da cadeia onde ela está presa, e pegou e fez assim, desse jeito, para ela, desse jeito, apoiando a mulher que ela matou os três filhos, né, mandando o coraçãozinho, é assim, né? Acho que é mais ou menos assim, eu não... E onde se viu, né, as pessoas apoiando, a mulher matou três filhos, pulou de cima, como eu tenho falado, do apartamento, ficou paralítica e agora está presa. E as mulheres tudo mandando coraçãozinho. Então a gente vê que tem coisa errada, tem gente apoiando que é criminoso, né? Existe gente apoiando criminoso. E é o que a esquerda, o socialismo e o comunismo apoia. Vamos ver aqui. O que está acontecendo no Brasil também está baseado também nesse manifesto comunista. E que acontece também na China. A China também não é mar de rosa, não. A China também tem crueldade.
A China também é contra a palavra Deus, é contra e controla, né, as igrejas lá, tudo pensa que a China é mil maravilha, não é. O Partido Comunista é a mesma coisa, é o Partido das Trevas. Vamos ver aqui, o Manifesto Comunista. Primeiro, abolição da propriedade da terra e a aplicação dos aluguéis deve ser voltado para os fins públicos. Segundo, imposto de renda pesado, progressivo ou gradual. Terceiro, abolição de todo direito de herança. Quarto, confisco das propriedades de imigrantes ou rebeldes. Quinto, centralização centralização dos créditos na mão do Estado. Sexto, centralização dos meios de comunicação e transporte nas mãos do Estado. Sétimo, extensão de fábricas e instrumentos de produção possuído pelo Estado. Oitavo, responsabilidade iguais para todo trabalho e trabalhadores. Nono, combinar indústria de agricultura com as de manufatura, né? Décimo, educação para todas as crianças em escolas públicas, ensinando a ideologia materialista, comunista, socialista e esquerdista. Então está aí, né? Está aí, né? Então a gente nota, né, que sobre o imposto, que é o segundo, né, imposto de renda pesado, progressivo e gradual. Então, tudo indica que aqui no Brasil, se continuar, né, esse sistema que a gente está vivendo, vai acontecer isso daí. Então, os pobres, por exemplo, querer separar, por exemplo, o valor da aposentadoria, né, que os aposentados recebem o salário. Querer separar e só alterar, ou seja, aumentar o salário, né, dos trabalhadores e deixar o salário dos aposentados sem aumento. É isso que eles estão querendo fazer, né? Estão querendo separar, né? Aumentar só o salário do trabalhador e os aposentados só viver de migalha, né? Tudo isso tem lá no Congresso e Senado, a gente sabe que tem. Agora, esse negócio de ficar falando aí, que deseja e quer fazer um projeto de, por exemplo, fazer uma lei sobre pena de morte. Isso é balela. Porque não adianta, um país injusto que nós vivemos, igual o Brasil, se fizer pena de morte, quem vai ser penalizado vai ser os pobres. Porque rico, quem tem dinheiro, ele pode se livrar da pena de morte. Mas o rico não, o pobre, né? O pobre, ele não tem dinheiro para pagar advogado. Então, quem vai ser penalizado é que nem esse negócio aí de castração química, né, de estupradores. Isso também pode voltar para aquele que faz a lei. Então, eu não sou aconselhável a castração química, que se fala, né? Não sou a favor, não sou a favor. Não sou, sabe por quê? Porque isso daí pode virar para quem inventou a lei. É que nem a pena de morte, pode virar para quem inventou a lei, né? Que nem a história da Bíblia, né? Daquele que estava diante do rei, né?
É Naamã, né? Eu sei que é dois. No momento eu não estou lembrado, é dois, né? Um, ele fez uma forca, né? Ele fez uma forca para o outro. E queria a morte do outro. O outro era pobre, simples, servia a Deus. E ele desejava a morte do outro e fez lá uma forca. E o final, o que aconteceu? Ele foi enforcado e o outro que era pobre, que servia a Deus, ele foi exaltado, né? E eu vejo aí gente falando aí, merece a forca, né? Os traidores, né? Os golpistas. Mas cuidado, aquele que faz a lei, por exemplo, fizer uma lei de enforcamento ou de castração química, pode prejudicar até o lado deles, né? Até o partido deles prejudica. Porque eu sei que é assim. Ué, não fizeram a tornozeleira eletrônica? Fizeram, não fizeram? Quem que é, foi vítima da tornozeleira eletrônica? Quem foi? Não foi aqueles que eles falam que é golpista, né? Que esteve lá no palácio, né? Que tem aquele grupo que depredou lá no palácio e que muita gente inocente foi preso, que usaram a tornozeleira eletrônica. Então, não foi feito por um senador. O senador fez. Caiu na. A tornozeleira eletrônica não está sendo usado, por exemplo, para apanhar no pé do bandido, do criminoso. Não está sendo usado. Não. Foram usados para aqueles que eles dizem que é golpista, traidores. Então tome cuidado. Ah, mas eu vou fazer a lei castração química. Cuidado, cuidado, por quê? É o que aconteceu com a tornozeleira eletrônica. O senador fez a lei, aprovou e a gente não vê nenhum bandido. Dificilmente você vê um criminoso com a tornozeleira eletrônica. Então, abre os olhos, porque temos sim que cumprir a lei. Agora, as leis que estão prontas, as leis que existem, né? Tem que ter, sim, penalidade contra crime hediondo, tem que ter. Mas pena de morte, o Brasil não está preparado para pena de morte, castração química, o Brasil não está preparado para a lei do enforcamento, não está. Vocês, senadores, trabalha, não fica olhando, ah, mas eu já ganhei, eu vou ganhar. Primeiro turno, ou, por exemplo, aquele que vai ser candidato ou é candidato a presidente, a rei. Ah, mas eu já estou ganho. Todo mundo está me apoiando. Ah, não precisa mais nada. Cuidado, não se dê como ganhador. Porque as pessoas se dá como ganhador e fica com o braço assim, ó. Ele perde a eleição, ele perde. Tem que trabalhar, não se dá como ganhador. Não fica achando que as pesquisas já aprova que o senador, o deputado, né, o parlamentar, né, o candidato, né, a governo, presidentes, né, e reis que seja, já tá ganho. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, não semear, ó, se vocês não trabalhar, não semear e parar de treta, brigando um com o outro, ó, ficar brigando um com o outro, né? Dizem que é da direita e ficar brigando um com o outro. Vocês não sabem o que é o comunismo, você não sabe o que é um domínio do mal, né?
Vocês vê lá na Nicarágua, lá eles não querem eleição. Eu já falei isso daí em outras palestras, né? Não quer mais eleição, eles querem perpetuar no poder. Se vocês ficam brigando e dividindo, tem que trabalhar, tem que semear semente, tem que defender as pessoas mais necessitadas, é claro, né? Não quer dizer que vai odiar o rico, mas você tem que olhar para o pessoal do campo, para a dona de casa, para o trabalhador, para o empresário, que os empresários estão falindo, né? Muitos falindo, muitos estão indo para o Paraguai ou para outros países, né? Devido os excessos de imposto, isso prejudica, né? O juro alto, as taxas altas, né? Então a gente sabe disso, né? E também tem o decálogo comunista, né? O decálogo comunista também que diz assim, vamos ver. O que fala o decálogo comunista? Vamos ver se eu acho aqui. Ah, eu achei aqui, ó, o decálogo comunista. É o que está aí acontecendo no Brasil. Vamos ver o decálogo comunista? É o decálogo da esquerda, é da esquerda mesmo. Diz assim: corrompa a juventude dele liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Terceiro, divida a população em grupo antagônico, incitando-os à discussão sobre assuntos sociais. Quarto, fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo que haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. O quinto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Sexto, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da infração. Sétimo, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Oitavo, promova distúrbio e contribua para que as autoridades constituídas não coíba. Nono, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem a pena de expô-lo ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa comunista, esquerdista e socialista. Décimo, procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que ela seja confiscada no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa comunista. Então, esse é os 10 mandamentos de Lenin, né? Então está aí, né? E eu vou mudar de assunto, porque senão aí eu vou ficar muito tempo só num assunto e não é possível, né? Eu quero falar também agora sobre saúde, que é um canal também que tem que falar sobre saúde. Então a gente sabe que o jovem tem que aprender a ser empreendedor, ser acionista, ser empresário, né? Não é só achar que deve só aprender uma coisa e que tem que ser só um trabalhador, trabalhar somente para os outros, mas também aprender a ter a sua empresa, a empreender, né? E também nas escolas também não pode ser levado a doutrinação, né, comunista, né? Então, hoje as pessoas vivem estressado, pressão alta, né? Diabetes alta, gordura, né? Cada vez mais gordo, cada vez mais engordando, né? E outros fatores, outros riscos, outras doenças, né? Doenças cardiológicas, né? Doenças do coração, né?
obesidade, né? Que a gordura vem ser pessoas que é muito gorda, né? Então, o estresse também pode causar doenças físicas, né? Pode, o estresse. Mas não é só o estresse, né? Uma pessoa que vive odiando os outros, o estresse, as pessoas que vivem odiando uns aos outros, né? Tem ódio dos outros, tem inveja daquele que está prosperando, né? Muitas vezes tem inveja, tem desejo de vingar das pessoas. Também as pessoas podem ter a baixa imunidade por tudo isso, inveja, ódio, né? Estresse, né? Tudo isso daí, ansiedade, tudo isso pode causar um mal-estar e pode causar doença também. Doença em todo setor, doença no corpo, doença na alma, doença no espírito, né? Porque o ser humano é dotado de corpo, alma e espírito, né? Então a gente vê que muitas pessoas estressadas, ele pode ficar doente, né? Com problemas externos e internos, né? Isso acontece. E as pessoas podem ficar doentes, né? Pessoas que andam estressado, pessoas que muitas vezes não se relaxa, pessoas que muitas vezes não se alimenta bem, pessoas que vivem com ansiedade, que deseja comprar uma coisa, mas não tem dinheiro para comprar, então ele fica ansioso. Então as pessoas, eles podem alterar, né, o seu comportamento, pode também, a pressão pode ser subir, né? Pode subir a pressão, pode até complicar o problema de diabetes, por exemplo, obesidade. Tudo isso pode levar a pessoa até a diminuir o tempo de vida, né? O tempo de vida aqui na Terra, né? Então, o estresse pode causar vários problemas também, né? E a gente tem que ser equilibrado. As pessoas têm que ser equilibradas. Ter controle emocional, ter controle sentimental, ter controle financeiro, educação financeira, né? Tem que ter controle em tudo. Agora, se a pessoa acha que é pobre, que é miserável, procure estudar. Se quer sair da pobreza, não vou prometer aqui que as pessoas vão ficar ricas. Ninguém fica rico. Dizer promessas aí, que Deus vai dar riqueza. Pode acontecer, mas isso também depende da pessoa, né? Depende da pessoa, né? Se as pessoas estudar, se formar num curso, ter a sua profissão, ele, não vou dizer que ele vai ficar rico, mas ele vai ter uma vida mais equilibrada. E eu sei também que a situação, por exemplo, do Brasil, não está de brincadeira, né? Que o poder de compra, e eu sempre falo isso, sempre estou falando que o poder de compra está diminuindo. As coisas estão subindo, mas também com esses aumentos de imposto, aí também vai desvalorizando, né, o salário. O poder de compra vai diminuindo, né? Porque a cúpula do governo, eles precisam de mais imposto e a tendência é aumentar mais. Por quê? Porque a cúpula do governo, eles precisam gastar nas viagens e muitas coisas eles precisam gastar. Então, a tendência é aumentar imposto, mais imposto, mais imposto.
Isso eu não estou ofendendo ninguém, não estou falando quem é, estou falando que a tendência é isso daí mesmo. Então acorda para a vida, né? Seus, né? Pessoal, pessoa que trabalha, os pobres, os manos, né? Pessoal do presídio, pessoal que está cumprindo pena. A tendência é aumentar imposto. Então aí vai a miséria também vai aumentando, né? Porque quanto mais imposto aumenta, mais o poder de compra vai diminuindo, a gente sabe disso, né? Então, é muito importante, né? As pessoas ter o controle e o equilíbrio emocionais, né? E também se livrar dos traumas. Tem muita gente que tem trauma, trauma porque morreu um ente querido, porque morreu um parente, morreu um irmão, morreu talvez a mãe ou o pai, né? Então fica com aquele trauma. Ah, eu quero morrer também. Morreu minha mãe, eu não quero mais viver, né? Quanta gente que é assim, né? Morreu o meu parente, eu não quero mais viver, eu não sinto mais vontade de viver. Eu não tenho mais vontade de viver, eu quero também ir aonde eles estão. Então, isso daí é um trauma que as pessoas têm. Se eles foram, é porque eles cumpriram o ciclo de vida. Todo mundo é assim. O ser humano, como os seres humanos, como os animais, até as plantas, eles têm o ciclo de vida, né? E a gente sabe, né, que a Bíblia fala que nós somos como uma flor, né? É como uma flor, ela cresce, ela se forma, dá flor, depois ela seca. Está escrito na Bíblia isso daí. Assim é a nossa vida. A vida da gente também é assim. E temos que estar preparado, né? Aquele que tem Deus no coração, aquele que fez o pacto com Deus, ele não está preocupado se ele vai morrer, se ele não vai morrer. Por quê? Porque ele fez um pacto com Deus, né? Então, a vida é assim mesmo. Então tem gente que fica com trauma. Ah, meu parente morreu de acidente, o fulano morreu de acidente. Mas a gente tem que pensar positivo, a gente não pode ficar pensando no que está acontecendo no mundo e guardar aquilo no coração, né? Guardar tudo que é negativo. Ah, o ônibus encapotou, o avião caiu, não sei o quê, e põe aquilo na cabeça e fica maquinando aquilo lá vai gerar o quê? Doença, né? As pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão ficar depressivo. Então, fica depressivo se você pensar tudo que acontece no mundo e pegar, ou então as pessoas que querem resolver o problema do outro, né? Ele quer cuidar do outro e muitas vezes ele não se cuida, né? Isso daí eu já falei em muitas palestras, eu já falei. Tem muita gente que quer se cuidar, ou seja, quer cuidar dos outros e não quer se cuidar, né? Então tem muita gente assim, ele está preocupado com os outros e não está preocupado com ele, se cuidar, estudar, né? Ter higiene, tomar um banho, pelo menos um banho por dia, né? Porque a gente vê, né? Eu estou falando isso porque eu vejo gente que anda na rua e que nem banho não toma nenhum banho por dia, pelo menos um banho por dia. É triste porque eles merecem. Essas pessoas que são mendigo, eles merecem ter uma casa também. Eles merecem ter uma vida de qualidade, claro, não é porque é mendigo
Não é porque é pedidor de esmola que ele não merece. Ele merece ter uma vida boa. Eles também são dignos de ter uma moradia. Eles também são dignos de ter um lugar, né, para viver. Porque viver pedindo dinheiro, ou tomar dinheiro emprestado, viver emprestando dinheiro, isso não é vida. Não é vida porque a gente não vai pagar, porque viver emprestando dinheiro, uma hora vai dar os canos, não é? E também isso não é vida, viver emprestando dinheiro. Isso não é vida, mas a pessoa precisa ter a sua dependência, não ser independente, né? Se possível, as pessoas têm que lutar para ser independente, né? Não viver, é claro que muitas vezes a pessoa precisa, sim, de alguma independência na casa. Precisa. Às vezes precisa de um parente, de um irmão. Às vezes precisa dos pais. É claro, né? Nesse sentido aí, não tem como ficar independente, né? Tem muitos filhos, por exemplo, eles são dependentes dos pais também, é claro, né? Mas não viver também na rua pedindo esmola, que isso daí é duro, né? Viver pedindo esmola. Agora, vender não. Vender, ninguém deve ter vergonha de vender. Se a pessoa quer fazer aí um salgadinho, uma coxinha e vender e sair na rua, não é para ficar envergonhado. Não é, você está vendendo o seu produto, está vendendo a coxinha, o hambúrguer, o salgadinho, não é para ficar envergonhado. Por quê? Porque isso é uma coisa legal, está vendendo porque precisa do dinheiro. Aí não é pedir esmola. Aí não é viver, né, como muitos vivem sem tomar banho. Aí é outra coisa. Então, a diferença é muito grande, porque a gente vê que tem gente, eu já falei sobre isso, que confunde venda com doação, venda com caridade. Não tem nada a ver. Venda é venda, caridade é caridade. Você fazer a caridade, dar um prato de arroz e feijão para uma pessoa pobre que está com fome, passou na rua e pediu um prato de arroz e feijão, isso daí é caridade. Mas vendedor é outra coisa, né? Tem gente que acha que o vendedor tem que dar as coisas para ele. Não, o vendedor é diferente. Aquele que vende uma coxinha, um salgadinho, ele não pode ficar dando coxinha para todo mundo experimentar. Não pode, ele é vendedor, né? Assim como as pessoas que abrem uma loja também, ele não pode dar mercadoria para ele. Ele é lojista, ele tem que vender, né? É claro que a gente vê que as pesquisas tudo indica em que a situação que nós vivemos, que é 80%, né, estão devendo, né? E muitas lojas já fecharam, né? E muitos bancos também estão partindo para o sistema digital também, né? Isso daí está acontecendo, né? E isso daí é pesquisado, né? Muitos estão fechando as lojas. Então, hoje as lojas digitais, elas estão tendo muito mais venda do que muitas lojas que são loja física, né? Então a gente vê que a gente tem que entender que não pode viver estressado, odiando, né? Maldizendo, né? Porque isso daí não funciona. Viver maldizendo e não ser ingrato, né? Quanta gente que é ingrato. Ele é ingrato. Se você dá alguma coisa para ele, por exemplo, um presente, ele é ingrato, ele não agradece, né? Ele não agradece pelo dia, pela vida,
pela saúde, ele não é, ele é ingrato. Tem gente que é ingrato, né? E tem gente que é inimigo do bem também. Ele é inimigo do bem, ele é inimigo de quem faz o bem. Mas vamos deixar, né, esse pessoal para o lado de lá, né? Vamos deixar e vamos olhar para frente, né? Porque aquele que pega o arado, né? Antigamente a gente morava no campo, tinha o arado, né? Quando ia plantar o arroz, o feijão, o milho, eu usava o arado, colocava o burro, né? O burrinho para carregar o arado, né? Para gradear, né? Então aquele que pega o arado e olha para trás, aí não vai dar certo, né? Então a gente tem que olhar para frente, pensar positivo e viver uma vida com equilíbrio sentimental equilibrado, emocional equilibrado, ter domínios das emoções, dos sentimentos, ter domínio na alimentação, não passar fome, mas também nada de excesso, né? Porque tudo que em excesso faz mal para a saúde, né? Por exemplo, comer um doce não vai fazer mal. Agora, se ficar comendo doce o dia inteiro, né? E ficar comendo doce sem parar, em excesso, aí faz mal. É claro que faz mal. É que nem o remédio. O remédio em dose certa, ele vai ajudar a amenizar o problema, né? Um chá, por exemplo. Mas se tomar em excesso também, vai prejudicar as pessoas. É que nem o excesso de falar. Se as pessoas falar demais, também vai prejudicar a tua saúde, porque se a gente fala uma coisa que não deve, aí a gente vai arrumar treta e até a justiça, né? Vai ter que pagar indenização, porque quem fala muito pode pagar indenização, né? Eu já vi isso daí, tem um advogado, né? Tem um advogado que ele andou pagando vários indenização, não é? Porque ele fala. E mesmo ele falando a verdade, né? Mesmo ele falando a verdade, ele teve que pagar 1.000, 2.000, 3.000. Porque se a gente fala da vida das pessoas, aí a gente tem que pagar a indenização, né? Se falar uma coisa que a pessoa não deve, tem que pagar a indenização. Aí a gente acaba, as pessoas acabam ficando doentes, né? Então está aí, né? Então a gente tem que ter o controle mental, físico, emocional. A gente tem que educar a nossa mente. Por exemplo, pessoas que são esquecidas, tem que fazer, né, uma mentalização, tem que procurar mentalizar, meditar, e para que a mente não seja muito esquecida, né? Porque se as pessoas esquecer muito, também pode prejudicar na sua saúde também. Tem pessoas que já aconteceu de pessoa esquecer por exemplo, está cozinhando feijão, né? Aí esquece o feijão lá e queima o feijão, né? Esquece a panela de pressão também, né? Aí a panela de pressão explode também. Então, tem que ter um equilíbrio. Se as pessoas for muito esquecido, aí as pessoas têm que se cuidar, têm que tomar algum suplemento para melhorar a mente também, né? Porque uma mente muito esquecida dá problema, né? Se começar a esquecer demais também já prejudica, né? Então o estresse, né, a ansiedade, né, os traumas têm que sair da vida das pessoas. A solidão, né? Tem pessoas que se sentem solitário, tem pessoas que se sentem carente, né?
Então, o vazio que nós temos tem que ser preenchido com o bem, né? Preenchido com o bem, preenchido com a fé. A leitura, por exemplo, leitura de bons livros como a Bíblia. A leitura de bom livro também, incluir a leitura de bons livros, pode ser um refúgio, né? Uma boa leitura que vai ajudar no dia a dia. Tem muitos livros bons. Tem a Bíblia, mas tem livros também que são bons também, que não é a Bíblia, mas são bons. Vai ajudar as pessoas também a ter um equilíbrio emocional, sentimental, ter um equilíbrio, um controle, né? Tudo isso é muito importante. Então está aí as dicas e já estou encerrando, né, essa palestra. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Acesse os links, estude o curso. Se quiser ser um acionista, nós temos curso, nós temos o link de curso. Quer ser um terapeuta, tem curso sobre plantas e erva medicinal, sobre terapia ortomolecular, né? E aquele que tem o seu dinheiro esquecido lá, que às vezes ele tem um dinheiro esquecido no banco, a gente costuma apoiar também um link para as pessoas ir lá, né? Porque tem muita gente que tinha dinheiro esquecido no banco e foi lá e conseguiu tirar 10, 20, 5 mil, 10 mil, né? Dinheiro esquecido. Então não deixe o seu dinheiro esquecido, mas tire o dinheiro esquecido. Então a gente deixa o link aí, né? E procure aprender, né? Procure, eu vou deixar o link também sobre o que é o comunismo, não para que as pessoas sigam esse tipo de coisa, ideologia das trevas, não, porque isso não vale a pena, mas a gente vai deixar ali para as pessoas analisar, né, o que é o comunismo, o esquerdismo, o socialismo, né, que ele vive do dinheiro dos outros, né, porque eles são assim, né. O comunismo, o socialismo e o esquerdista, eles são sanguessuga, né? Mas que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.